o ano 1977. 1977, meados deste ano. A cidadezinha, bem encostada, muito próxima a Ivaiporã, no estado do Paraná. Então, foi nessa época, meados de 77, próximo de Ivaiporã, no Paraná, ali havia um hotel, um pequeno hotel, na verdade, igual a esses de beira de rodovia, à beira de grandes rodovias, um desses hotéis frequentados por caminhoneiros, por viajantes, por vendedores. Só que ali mesmo, fatos estranhos aconteciam. Nesse hotel, e em particular, no quarto 13. Quarto número 13. Todos os hóspedes negavam esse quarto. Todos os que se hospedavam nesse quarto, eles não conseguiam permanecer por mais de 1 hora. E já pedia, fecha a conta, fecha aí, baixa aí, me dá outro quarto. Ou saíam do hotel. Uns mudavam até de cidade, iam para outra cidade. Ninguém ficava, não permanecia ali por coisa de 1 hora. E quando o gerente do hotel, o senhor Oliveira, era o nome dele, perguntava o motivo, a resposta era igual, era sempre a mesma. Barulho, ruído, é porta que abre sozinha, é porta que fecha sozinha. Falavam todos para o senhor Oliveira, que era o gerente. Um dos hóspedes comentou que a televisão, ela às vezes ligava sozinha, sem ao menos um toque qualquer, sem ao menos alguém se aproximasse da televisão. Ela ligava sozinha e apagava sozinha. Teria que era sempre essa justificativa que cada hóspede tinha, que ficava ali, que desconhecia a história e que alugava então o quarto 13. Sabe o que é você ver, de repente, a porta? O quarto está escuro e a porta fecha sozinha? Você está deitado na cama, descansando, e a porta fecha sozinha? Aparelhos, o ventilador, o rádio, ou ligava sozinho? O abajur apagava, acendia? Com certeza alguém poderia estar sabotando o hotel. Só pode ser. O que mais explicaria portas abrindo, fechando sozinha, barulhos estranhos, aparelhos ligando, desligando sozinho? Claro, sabotagem. Para tirarem a minha clientela e o hotel aí falir, o seu Oliveira, o gerente, alegava. E acreditando nisso, nessa tese, nessa possibilidade, ele decidiu, ele mesmo, passar uma noite no quarto. Hoje é comigo. Hoje eu vou ficar no quarto. Essa noite eu vou pernoitar no quarto 13. E ele assumiu, o próprio gerente. Ele queria testemunhar o fato. E foi o que ele fez. Ele tomou a decisão que iria passar a noite naquele quarto e acabar com essa história toda, com esse mistério todo. Na cabeça dele, do seu Oliveira, tudo ia se esclarecer se ele ficasse ali e visse então, com os próprios olhos, os fatos. Tudo o que diziam, tudo o que falavam. Até alguns poucos funcionários daquele hotel chegaram até a combinar apostas, a fazer apostas. O seu Oliveira não aguenta meia hora lá. Ele vai sair correndo lá, ele vai gritar. Ele vai... não fica mais que meia hora lá. Quer apostar? Outros funcionários propuseram a fazer apostas. Poucos dos que trabalhavam ali tinham coragem de entrar naquele quarto. Até as camareiras, né? Quando ia fazer uma troca de lençol ou a troca de uma toalha, fazer limpeza no quarto na saída de um hóspede para a chegada de um outro, ou quando alguém ia fazer essas tarefas, fazia rapidinho, no claro,
durante o dia ou então com a luz acesa, janela aberta e tudo muito claro. Todo mundo tinha medo de passar, às vezes, em frente à porta do quarto 13. Algumas pessoas que conheciam esses fatos sugeriram que o melhor seria vender o hotel. Negociar, vender. Só que o gerente não acreditava e insistia: isso não existe. Coisa sobrenatural não existe. Isso é da cabeça das pessoas, sabe? E na cabeça dele, era mesmo situação armada por alguém que queria tirar a clientela daquele hotel. E por isso que ele tomou a decisão, então, de constatar pessoalmente o que realmente acontecia. E ele bateu no peito e falou: eu vou dormir lá hoje. Hoje eu vou lá. Eu vou pro quarto 13. Eu vou pernoitar no quarto 13 essa noite. E quando chegou o momento, já perto das 9 horas da noite, ele foi pro quarto. Não, aquele dia não alugou aquele quarto para ninguém, mesmo que chegasse um estranho desconhecido que desconhecesse a história. Ele entrou naquele quarto e ele ficou ali, o seu Oliveira, observando atentamente o local. Meia hora depois, coisa de 30 minutos depois que ele chegou, ele tocou na recepção. Ligou para a recepção para comentar que não tinha nada de estranho, que era tudo balela, que era tudo onda, que ele não entendia por que tanta história. Mas como ele havia determinado que ele ficaria no quarto à noite, iria passar a noite, tocou. Assim foi. Uma hora depois de ele ter ligado na recepção, ele tentou novamente. Só que o ramal da recepção, desta vez, deu ocupado. Ele insistia, chamava pelo interfone a recepção e o sinal de ocupado. E ele tentou, e tentou. Ia tentando, e enquanto tentava ligar, ele estava tentando mais uma vez ligar para a recepção. Foi quando ele ouviu que o despertador, o rádio relógio, ligou sozinho. Não tinha uma sintonia fixa. Não tinha a sintonia de uma emissora de rádio. O rádio ligado, sem sintonia, sem se entender nada, sozinho, ninguém pôs a mão, quer dizer, só ele estava no quarto. Ele não ligou. O rádio ligou sozinho. Ele foi até onde estava o rádio, próximo ali ao criado, desligou, retornou ao telefone com a intenção de ligar de novo na recepção, mas foi ele virar as costas para o tal rádio que o mesmo ligou de novo. Sem que ninguém botasse a mão, ligou outra vez. Ele saiu devagarzinho ali a passos lentos de próximo do criado, quando um outro fato chamou a atenção dele. Após ir ao banheiro e retornar para o quarto, ele vê que a cama, de repente, onde ele estava deitado, estava arrumada. Lençol estendido, arrumado. A coxa estendida, arrumada. Travesseiro com fronhas ainda cheirando nova. É coisa de minutos. Foi para o banheiro, retornou, a cama estava arrumada. Ele não colocou a mão em nada. E estava toda desarrumada antes, ele estava deitado ali. Já havia se deitado sobre ela, como poderia estar então arrumada? Assim que ele retornou do banheiro, o seu Oliveira, ele foi presenciando esses fatos. E o seu Oliveira começou a ficar com medo. O seu Oliveira começou a ficar assustado. E eis que devagarinho ele vai caminhando rumo à porta. Assim que ele toca a mão na fechadura, ela quebra. Assim que ele tentou sair do quarto, a chave quebrou na porta, na fechadura. Ele então volta e vai mais uma vez, pega o telefone e liga para a recepção pedir ajuda. Ele queria que alguém
fosse até ali. Ele estava preso agora. Ele não conseguiu abrir a porta. A chave ficou enroscada na fechadura e o pedaço caiu no chão. Ele queria pedir ajuda na recepção, que alguém viesse ali para abrir a porta e nada. O telefone insistia, o ramal insistia, da recepção ocupado. Foram horas com coisas de tal tipo ocorrendo. Até que na manhã seguinte, no outro dia cedo, os colegas de trabalho do seu Oliveira resolveram ir até o quarto. Subiram até o quarto 13, até onde ele estava. Só que chegando ali, tentam abrir a porta, ele não deu notícia, a noite inteira não ligou, não telefonou, não saiu, foi todo mundo lá ver. E tenta abrir a porta, só que ninguém consegue. Não tem como. Até que alguém meteu o pé na porta. Até que arrombaram a porta. Ao entrarem no quarto, seu Oliveira estava na cama, sentado. Estava sentado na beirada da cama. Assustado. Parecia em estado de choque. Ele não falava nada. Ele não dizia nada. Aliás, ele balbuciava algumas palavras, sem que ninguém entendesse. E só algumas horas depois, Teresa, quando ele voltou ao seu estado normal, foi que ele relatou, então, tudo o que via presenciado naquela noite, com detalhe. E o que mais o deixou pasmo, apavorado, foi que ele viu vultos. Na madrugada, ele via vultos de pessoas que pulavam a janela e todas elas com cordas no pescoço. Saltavam da rua para dentro do quarto e depois do quarto para a rua com cordas no pescoço. Vultos, muitos vultos, mais de 20. E depois dessa noite decidiram então mudar o número daquele quarto. Essa foi a decisão. Muitos já tinham ouvido comentários referentes àquele quarto e poucos o alugavam. Só mesmo quem vinha de longe ainda não sabia dos fatos estranhos que envolviam o quarto 13. Mudaram o número. Colocaram 103. 103 no lugar do 13. Mas coisas irreais e assustadoras continuavam acontecendo por lá. Um tempo depois, dizem ainda que desmancharam aquele pequeno hotel, derrubaram. Um mistério essa história, ocorrida nos anos 70. Um fato muito comentado naquela região de Itaiporã, lá em Vaiporã, no interior do Paraná. O comentário corria a boca pequena, de boca em boca. A história do quarto 13. Olha, após muito pensar, resolvi contar o incrível fato que aconteceu comigo há alguns anos e que me marcou para sempre, mudando minha vida e a minha forma de pensar. Nunca esquecerei esse fato e o dia em que tudo aconteceu. Não me importa quem acredita ou deixa de acreditar, pois o que é importante é que eu sei que aconteceu comigo e foi verdade. Hoje eu acredito realmente de que nós não estamos sozinhos, não caminhamos sozinhos nessa vida. Era o ano de 2003. Eu e meu marido Gustavo morávamos em São Paulo, sendo que ele trabalhava com sistemas de informática e eu com recursos humanos em uma grande empresa multinacional. Nós havíamos nos casado fazia 5 anos e não tínhamos filhos por opção nossa. Sempre viajávamos nos feriados e nas férias. E tínhamos uma vida gostosa e confortável. Nossa renda nos permitia fazer certas extravagâncias, como sempre trocar de carro, ter uma boa casa e fazer ótimas viagens. Meu marido gostava muito de aventuras radicais e de motociclismo. Por isso ele tinha seu carro e uma moto. Dessas moto potente que ele inclusive adorava. Às vezes nós viajávamos de moto para algum lugar no interior, só para, como dizia ele, curtir a estrada. Devido a exigências de minha empresa,
E alguns fins de semana eu tinha que trabalhar para resolver alguns problemas pendentes que sobraram da semana. Quando isso acontecia, o Gustavo, para não ficar em casa sem fazer nada, pegava a moto e ia para alguma cidadezinha no interior, voltando só à noite. Eu ficava preocupada, mas já havia me acostumado com seu gosto. Podia fazer o quê? A não ser aceitar o seu passatempo. Eu e Gustavo tínhamos um costume, uma tradição um com o outro. Sempre durante o dia nós nos falávamos muito pelo celular. Um perguntando ao outro como estavam as coisas e comentando e perguntando onde estávamos naquele momento. Quando eu chegava ao trabalho, ligava para Gustavo para dizer que havia acabado de chegar. E ele a mesma coisa. Quando ia a algum lugar diferente ou em alguma de suas viagens, não ficávamos sem nos falar. Tudo corria normalmente, até que um certo dia fui convocada para trabalhar no final de semana próximo. Sabendo disso, Gustavo já programou que iria de moto para a Serra Negra, porque a estrada para lá era muito bonita. Chegando o sábado, Gustavo acordou antes de mim, preparou o café e a mesa, aliás bem caprichado, se despediu e saiu com sua moto para a viagem. Em seguida eu peguei meu carro e fui para o trabalho, pegando um expediente que seria diferente de todos que eu já tive. Eu não sabia o que me esperava no decorrer daquele dia, e que os acontecimentos mudariam toda a minha vida e a forma como pensar, tanto sobre nossa existência, como também sobre os mistérios do nosso mundo. O tempo passou e estava estranhando que o Gustavo não havia me ligado dizendo onde estava, pois ele sempre fazia isso. Mas pensei que talvez onde ele estivesse não houvesse sinal de celular ou algo assim. Continuei a fazer minhas atividades na empresa, quando às 11h30 da manhã tocou meu celular. O meu celular tocou. Olhei e apareceu o nome Gustavo no celular. Olhei e estava aparecendo o nome dele no display do celular. Pensei, até que enfim. Atendi o celular e ouvi uma voz com um som meio abafado e com um pequeno chiado dizer: Marli, Marli, meu amor, eu morri. Eu morri. Então eu disse: é você, Gustavo? Gustavo, é você? Alô, Gustavo? Então a voz respondeu: desculpe, Marli. Desculpe, Marli. Não foi minha culpa. Foi o caminhão. Um dia nos veremos. Sempre te amarei. E a ligação caiu. Eu não sabia como reagir. Gelei, tremia, comecei a chorar e quase desmaiei. Minha amiga Sabrina, que estava comigo, perguntou o que aconteceu. E eu contei, meio gaguejando. Ela disse então que deveria ser uma brincadeira de mau gosto de alguém. Então eu disse que era o número do celular do Gustavo. Depois daquilo, eu só pensava em saber onde estava Gustavo. Onde estava Gustavo? O que teria sido aquilo? E como ele estava? Se estava tudo bem com ele? Então liguei de volta no seu celular e nada. Caixa postal. O pânico aumentava cada vez mais dentro de mim. Mas onde procurá-lo? O único número que eu tinha de contato era o dele, mas não funcionava. Não funcionava. Meu Deus, o que fazer? O que fazer? Liguei para meus pais que moravam no interior e minha mãe me disse para ficar calma. E se não tivesse notícias, se não houvesse notícias do Gustavo logo mais, que ela e meu pai
iriam para São Paulo para ficar comigo. O tempo passava e nada. Quando chegou às 13h45, 1h45, meu celular tocou novamente, com um número com DDD. Pensei que poderia ser o Gustavo. Para minha surpresa, do outro lado da linha, quem falava se dizia ser da Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo. O policial se identificou perguntando se eu era parente de uma pessoa chamada Gustavo Nogueira de Melo. Eu, tremendo como uma vara verde, gelada como um freezer, disse que era a esposa dele. Então ele disse: desculpe, senhora, em lhe informar que o seu marido sofreu um acidente na rodovia e está no hospital de Campinas. Solicitamos que a senhora venha para cá o mais rápido possível. Eu desabei naquele momento, não sabia o que fazer, não tinha condições de nada. Nessa hora, como é ótimo ter amigos. Vendo a situação, Sabrina, minha amiga, conseguiu um carro da empresa e, juntamente com mais um amigo, o Raul, fomos para Campinas. Estava louca para saber sobre Gustavo. Será que o acidente foi grave? Como estaria ele? Chegando em Campinas, foi fácil encontrar o hospital. Adentrando no hospital, fomos recepcionados por um capitão da Polícia Rodoviária e por um médico muito atencioso. Então perguntei sobre o meu marido. Como está o Gustavo? Perguntei eu. Então, para minha completa tristeza, desconsolo e espanto, o médico me disse que Gustavo, meu amado marido, havia chegado em óbito no hospital e que não puderam fazer nada. Nesse momento desmaiei. Acordei algum tempo depois em uma maca, com Sabrina e Raul ao meu lado. Após me recuperar um pouco, quis saber o que houve. Então o policial me contou que o meu marido Gustavo estava com sua moto na rodovia quando em uma curva colidiu violentamente com um caminhão que estava ultrapassando um outro na pista contrária. Perguntei a que horas foi que aconteceu o acidente e o policial disse: mais ou menos às 11h30 da manhã. Às 11h30 da manhã. Mas como? Mas como? Então quem me ligou? Quem estava com o celular do Gustavo? Quem me ligou? Quem estava com o celular do Gustavo? Eram tantas perguntas e dúvidas, mas eu estava completamente fora de mim. Parecia um filme tudo aquilo. Passado algum tempo, meus pais chegaram e foram fazer os preparativos para translado do corpo. E o que mais seria necessário? 2 dias depois, foi o sepultamento do meu querido Gustavo. Passado alguns dias, Sabrina, minha amiga, foi à minha casa fazer uma visita e entregar algo. Ela me disse que era algo desagradável, mas que era para mim. Era uma caixa. Estavam os últimos pertences de Gustavo. Quando chegou no hospital, havia seu relógio, sua carteira, umas correntes que ele usava sempre e o seu celular. Me lembrei imediatamente da ligação que havia recebido e fui conferir no celular do Gustavo para ver se foi dali que havia sido feita. Só que, para meu espanto, o seu celular estava todo quebrado, completamente danificado. Inclusive o chip estava quebrado. Então seria impossível alguém ter usado aquele celular para ter feito a ligação para mim. Então o que foi aquilo? Eu fiquei perplexa com aquilo. Aquela voz do Gustavo
um tanto abafada, e o chiado. Marli, meu amor, eu morri. O tempo passou, eu nunca mais fui a mesma. Me mudei e hoje eu moro em Los Angeles, Estados Unidos. Hoje eu trabalho em uma empresa de telecomunicações. Fui para Los Angeles, Estados Unidos. Tenho comigo ainda aquela voz na ligação dizendo: Marli, 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 meu amor, eu morri. E desculpe, Marli, não foi minha culpa, foi o caminhão. Um dia nos veremos, sempre te amarei. Era a voz do meu querido Gustavo. Eu tenho certeza. Para mim, ele, como sempre fazia, me ligou avisando o que havia acontecido com ele e, ao mesmo tempo, fazendo uma promessa e um juramento. Um dia nos veremos, sempre te amarei. Sei que minha vida mudou, mas tenho Gustavo no meu coração. E nunca me esquecerei desse acontecimento que transformou minha vida. E fico apenas esperando o dia em que nos encontraremos novamente. Gustavo, te amo e sempre te amarei. Me chame de Marli. Essa é a minha história.